um jovem artista que conseguiu. Ele vive da sua música, é um cantor e compositor de sucesso e agora ele está ali em cima do palco pela primeira vez se apresentando em sua cidade natal. Até que alguém lhe estende um bilhetinho e ali na frente de todos ele fica sabendo que aquela ali é a última vez que ele canta. Oi gente, ótimo ver vocês por aqui, novos e velhos amigos do canal que para ajudar deixam um like, comentário, se inscrevem, às vezes mais de uma vez até por causa do YouTube. Se não quiserem também, não tem ressentimento nenhum, vamos todos juntos para a história de hoje, que se passa bem longe da Itália. Na verdade, estamos na cidade de Culiacán, que se chama oficialmente Culiacán Rosales. Fica no noroeste do México. É a maior cidade do estado de Sinaloa, contando com aproximadamente 786 mil habitantes. E é ali que encontramos o Salão de Eventos Bugambillas, que até hoje pode ser alugado para realizações de festas, eventos em geral, conferências e shows. Nós estamos no dia 16 de maio de 1992 e naquele sábado à noite está previsto ali um show. E no centro do palco, o nosso protagonista de hoje. Rosalino Sánchez Félix nasceu em 30 de agosto de 1960 em Las Flechas, num pequeno rancho ali mesmo em Culiacán. Chalino, como desde pequeno ele decidiu ser chamado, porque ele achava o seu nome, Rosalino, muito afeminado, nasceu num lugar bastante pobre e degradado mesmo. Ele cresceu ali sendo o caçula, com seus pais Santos Sánchez e Senhorina Félix. Não encontrei o nome dos seus outros 6 irmãos, mas tinha a sua irmã mais velha, de quem ele era muito próximo, que se chamava Juana. E com ela ele tinha um relacionamento, como eu disse, muito próximo e que foi decisivo na vida de Chalino. Isso porque quando ele estava com apenas 7 anos, Juana infelizmente sofreu violência íntima pelas mãos de um sicário local, Chapo Pérez, que acabou saindo livre e não teve nenhum tipo de punição pelos seus atos. Mas obviamente nem a sua vítima e nem Chalino esqueceram. Tendo sempre carregado o peso daquilo que aconteceu com a sua irmã, em 1977, quando estava com 15 anos de idade, Chalino encontrou o agressor dela numa festa e não pensou 2 vezes. Disparou, um disparo fatal. Então Chalino, não tanto por medo da polícia, que naquele tempo, naquele lugar ali, não fazia nada, mas por medo das afiliações criminosas de sua vítima, ele escapou e foi morar em Tijuana, levando consigo praticamente a sua arma e uma medalhinha de Jesus Malverde. E ali ele começou direto a trabalhar como um coiote, que é a pessoa que ajuda os imigrantes ilegais a entrarem nos Estados Unidos, atravessarem a fronteira México-Estados Unidos. Um pouco menos de um ano trabalhando assim, e ele também não resistiu ao país das grandes oportunidades. Entrou ele também para ser um imigrante ilegal na América. Primeiro ele foi trabalhar no Oregon e depois ele se mudou para Los Angeles. Ele se mudou para ali porque ele tinha uma tia que já morava há algum tempo ali, então ele foi morar com ela e com a sua família. E Chalino começou a lavar pratos, vender um pouco de carros e, segundo seus amigos disseram posteriormente, mas isso nunca foi confirmado por ele também fazia um pouco de dinheiro vendendo substâncias não legais. E aqui mais uma informação também que não foi comprovada por ele, mas provavelmente era verdade. Depois disso, o seu irmão acabou vindo para os Estados Unidos também, seu irmão se chamava Armando, e o seu irmão começou um negócio de coiote, ou seja, ele mesmo começou a sua empresa, entre aspas, de tráfico de pessoas, e o Chalino foi trabalhar com ele. De qualquer maneira, legal ou ilegalmente, ele conseguiu fazer uma vida ali para ele, se sustentar ali e bem. Encontrou até o amor ali na América quando a sua prima, com quem ele morava, apresentou para ele uma amiga dela, também era mexicana, que se chamava Maricela Valejos. E então, em 1984, os dois se casam. Poucos meses depois do casamento, chega o primogênito, Adam Sánchez, seguido depois pela sua irmãzinha caçula, Cíntia Sánchez. Mas nem tudo eram flores. Nesse mesmo ano, no ano que a caçulinha nasceu, o irmão de Chalino, Armando, seu irmão mais velho, com quem ele trabalhava, perdeu sua vida num tiroteio em um hotel em Tijuana, que levou Chalino, que sempre tinha tido a música como um hobby, a compor o seu primeiro corrido, criando assim praticamente um gênero musical, que nós vamos ver já já do que se trata. Agora vamos continuar com a história porque as desgraças não param por aí. Poucos meses depois de perder o irmão, Chalino é preso em Tijuana, é detido na prisão de Las Mesas. O que, no final das contas, quem poderia dizer, acabou ajudando ou praticamente criando a sua carreira musical.
porque ali ele passava o seu tempo quase todo escrevendo canções para os seus companheiros. Aliás, os companheiros de prisão ali contavam suas histórias e qualquer pessoa que tivesse uma história interessante o bastante para ser contada ou cantada, ele compunha uma peça nova. E ele era realmente bom. Com o tempo, as pessoas começaram a comprar a escritura de uma canção. Olha, eu te pago aqui em dinheiro ou em favores especiais, proteção ali dentro, armas e outros favores que eles conseguiam arranjar ali dentro da prisão. Essas pessoas pagavam para que eles tivessem a sua história em uma música. E depois de sair da prisão, Chalino resolveu continuar investindo nisso. Ele voltou para Los Angeles e ali ele conheceu um grupo conhecido como os Quatro de la Frontera, que disseram: olha, você é muito bom, você devia investir nisso, continuar a sua carreira. Por que você não vai até o estúdio que trabalha com a gente? Que eles são bastante flexíveis. O lugar se chamava San Angel Records, ficava na Avenida Olímpica de Los Angeles, e o proprietário do local, Ángel Mariscal, gostou tanto das composições de Chalino que acabou comprando o equivalente a um álbum inteiro de músicas que um outro cantor já conhecido deveria gravar. Só que no dia que isso deveria acontecer, aconteceu algum imprevisto, essa pessoa não estava mais disponível. Para fazer um favor para Chalino, ele disse: olha, eu tenho algumas outras pessoas aqui que estão gravando álbuns e tal, se você quiser cantar no álbum delas, fazer back para algumas pessoas ou cantar algumas canções você mesmo, só que não eram canções dele. De qualquer maneira, ele já estava com um pezinho ali no ramo da música. E isso foi importante porque deu realmente a força para ele começar. Ele oficialmente estava ganhando para fazer música agora, não dentro da prisão, não sendo pago com armas. Então ele se sentiu um músico. E ele sabia que se ele sabia cantar, sim, ele sabia cantar. Era mais fácil começar assim, mas ele sabia que o diferencial dele era o que ele compunha. Então, além das canções, baladas românticas, canções mais populares, para conseguir viver disso, para conseguir chamar a atenção, ele começou a investir mais naquele estilo de canção, a elaborar mais o estilo de canção que ele estava escrevendo dentro da prisão, que eram principalmente histórias de crimes reais, fatos acontecidos nos cartéis mexicanos, e continha um pouco de tudo. Tinha coisas sobre a revolução do país, os crimes durante a revolução do país, tráfico, criminosos em série, crimes envolvendo jogo de azar, indivíduos que acabaram tirando a própria vida, ou seja, tudo de criminoso e tudo real. Ele escrevia o máximo que podia e menos de um ano depois, em 89, ele grava sua primeira fita cassete com 15 canções, todas suas. E aí começava o trabalho de vendas, de divulgação. Ele vendia onde conseguia, do porta-malas do seu carro que ele abria ali, padarias, lojas de câmbio locais, onde o aceitavam, onde deixavam ele vender, ele se metia ali e começava a vender. E foi assim, girando toda a periferia de Los Angeles ali, tentando vender a sua música para os principalmente imigrantes, que ele conheceu um outro mexicano que também morava ali, chamado Pedro Rivera, e tinha acabado de abrir, ali em Long Beach, o Cintas Aquário Records, ou seja, ele tinha aberto um estúdio de gravação. E ele ofereceu então para fazer um contrato com Chalino a baixo custo. E foi assim que os dois começaram a fazer história, sendo conhecidos como os pioneiros dos corridos proibidos, que são canções que têm aqueles temas que eu acabei de falar e ficaram conhecidas principalmente por mitificar narcotraficantes, pessoas que levam a vida tirando a vida dos outros por dinheiro, os valientes. Em pouco tempo, outros artistas que também trabalhavam com Cintas Aquário, o estúdio de Pedro, também começaram a fazer os seus corridos. E se no início essas músicas não tocavam na rádio, nas rádios mexicanas ali em Los Angeles, com o tempo se tornaram a própria base da música latina de Los Angeles. Era o que os latinos ali mais ouviam. E Chalino então começou a chamar muita atenção. Muitos diretores de casas de show começaram a entrar em contato com ele. E ele cada vez mais fazia menos baladas românticas, coisas populares, cada vez mais corridos, e também investiu numa maneira de, cantando, mostrar o seu acento de Sinaloa, aquela cadência que eles têm ali, uma coisa muito característica, local, que ninguém tinha tentado fazer antes, o que conseguiu ainda mais fama para ele. Ele estava se tornando um artista, seja no conteúdo da sua música, que na maneira como ele cantava, muito único. Com o tempo ele foi considerado a voz de uma região, e posteriormente disseram que ele era a versão latina do gangster rap americano, que acabou sendo conhecido como o narco corrido, que, como todo ritmo latino,
era feito também para ser dançado. E quanto às letras, essas também foram se aperfeiçoando, continham cada vez mais eventos específicos. Ele começou a colocar nomes, datas, local, a ser muito específico na descrição ao que ele estava se referindo numa determinada canção. Essa pequena mudança na maneira de escrever, ele dizia que ele tinha sido inspirado naquele primeiro corrido que ele fez em homenagem à perda do seu irmão. O 5 de dezembro, à 1 da manhã, no Hotel Santa Rita, na cidade de Tijuana, dispararam contra você, sem te dar o tempo de fazer nada. Chalino canta com o coração e diz a verdade sem medo. O público cada vez mais se apaixona por ele. Os seus fins de semana são ocupados com shows. Não tem um dia livre, shows que geralmente duram até a manhã do dia seguinte. Esses eventos são sempre lotados, mas ao mesmo tempo muito íntimos. Chalino, assim que sobe no palco, ele cumprimenta amigos, familiares que estejam assistindo ele, dedicados fãs do fã-clube que ele tem, dos fã-clubes que ele tem, e também pessoas famosas que por acaso estejam ali entre os presentes. Ele tinha chegado a um nível rapidamente em que ele ganhava entre 10 e 15 mil dólares por semana só com seus shows. Como deu pra gente perceber, ele tá ficando cada vez mais famoso, mas a primeira vez que ele realmente aparece num jornal, na capa, é por causa de um espetáculo seu, mas um que deu muito errado. Aconteceu no dia 25 de janeiro de 92, no nightclub Los Arcos, na famosa Coachella, em Califórnia. Chalino deveria se apresentar às 22 horas no palco principal e por volta das 19 o local já estava na sua máxima capacidade, completamente lotado. Durante o show, já por volta da meia-noite, Chalino começa a receber pedidos do público para ele cantar algumas de suas canções. E é então que Eduardo Gallegos, de 32 anos na época, que era um mecânico local que estava desempregado, ele sobe no palco. Esse homem está claramente muito bêbado e alterado não só pelo álcool, tinham também muitas outras substâncias no seu sangue e ele está com uma arma na mão. Assim que ele sobe no palco, imediatamente aponta ela para Chalino, que saca a sua e dispara, só que não rápido o suficiente para que Eduardo também não acertasse o cantor 2 vezes no peito. E, mesmo sendo nos Estados Unidos, a gente está ali na região do deserto, quase fronteira com o México, é um lugar cheio de mexicanos, latinos-americanos, que naquele período ali, em 92, carregavam uma arma tão naturalmente como carregavam um chapéu. Então, em questão de segundos, outros tantos sacam as suas próprias armas e começa um verdadeiro tiroteio, que acaba deixando 10 feridos graves e uma pessoa vítima fatal. O tal Eduardo Gallegos, que sobreviveu, mas tinha iniciado tudo, assim que saiu do hospital, recebeu uma pena de 15 anos de prisão. Já Chalino, que depois de uma cirurgia muito delicada e muito difícil, conseguiu se recuperar completamente e foi absolvido porque o seu gesto foi considerado legítima defesa. Então, numa entrevista, quando perguntaram para Chalino se ele não tinha medo de uma retaliação, ele apenas disse: "Sabe o que eu acho? Se Deus decidiu, vai acontecer." Ele repetia sempre isso, mas não é só fé, ok? Tem fé também, mas não era só fé e não era só falta de medo. Era mais uma compreensão de como funcionavam as coisas naquele período ali. Afinal, a vingança era um círculo vicioso do qual ele mesmo fazia parte, desde pequeno, como a gente viu. Então não importava se uma pessoa tinha ou não medo, acho que eles nem pensavam nisso. A vida tinha que continuar e era assim que era. E para Chalino, continuava com sua agenda de shows completamente lotada. Ainda mais agora, depois dessa publicidade do show desastroso, que acabou sendo boa publicidade. Como dizem, qualquer publicidade é boa publicidade. Bom, para ele funcionou. Ele estava recebendo cada vez mais convites, inclusive para cantar pela primeira vez fora dos Estados Unidos, na sua própria terra, em Sinaloa, no México, pela bela soma de 20 mil dólares por um show. Só que, obviamente, familiares, amigos, a esposa de Chalino foram completamente contra, mas ele acabou aceitando. Talvez ele tivesse dito não antes, mas agora, depois de ter sofrido aqueles 2 tiros, agora ele precisava retomar aquela postura de não ter medo, de viver apesar do medo. Então ele se sentiu quase que na obrigação de mostrar para os outros e para ele mesmo que as coisas continuavam. Então o tal evento foi marcado para o dia 16 de maio de 92, apenas 4 meses depois do incidente em Coachella. E o palco seria no nosso já conhecido Salão de Eventos Bugambilas, em Culiacán, Sinaloa. Alma Enamorada é a balada romântica que está sendo cantada. Quando chega a parte de um pequeno solo instrumental, um sorridente Chalino abaixa o microfone enquanto estica o braço para pegar um bilhetinho que alguém está estendendo para ele.
Os próximos segundos são imortalizados por uma videocâmera que mostra um turbilhão de emoções que Tchalino consegue esconder muito bem dentro dele. Ele lê o bilhete, respira, enxuga o suor da testa, coloca de volta o sorriso no rosto e volta a cantar para o seu público. O bilhete acabou se perdendo. A quanto sabemos, Tchalino foi a única pessoa que o leu, mas não precisa saber as palavras exatas, basta conhecer o que aconteceu depois para a gente saber o conteúdo. Conhecer o que vem depois ajuda também a gente a entender o que tinha acontecido dentro dele, o seu olhar, a sua postura, a sua respiração, seu suspiro, depois de ler aquele bilhete. Mas ele escondeu tudo, medo, preocupação, ansiedade, guardou tudo dentro de si e terminou o show pouco depois da meia-noite. E deixou então o local dos shows com 2 dos seus irmãos, um primo e algumas moças. Eles estavam se dirigindo para comemorar em uma casa noturna, quando o carro que eles estavam foi interceptado por 2 Chevrolets Suburban pretos, da onde desceram alguns homens armados, que mostraram seus distintivos e pediram que Tchalino acompanhasse eles. Era alguma coisa em relação aos documentos dele, e fato é que o comandante deles queria falar com o cantor. Tchalino então se despediu dos seus amigos, irmãos, primo e acompanhou os homens. Os amigos dele obviamente estavam desconfiados, mas ao mesmo tempo temiam bastante aqueles homens para deixar que Tchalino fosse. Ele entrou então em um dos 2 carros, o outro carro seguiu aquele e todos ficaram ali por alguns instantes antes de partir novamente. Todo mundo sem dizer uma palavra, consciente de que provavelmente não se tratavam de policiais e provavelmente Tchalino não seria visto novamente com vida. E foi já sem vida que ele foi encontrado poucas horas depois, às margens de uma estrada, com os olhos vendados, as mãos amarradas atrás das costas e 2 tiros na nuca. A polícia abriu uma investigação apenas para não fazer nada e fechar o caso, escrevendo que tinha se tratado de um crime sem motivação e nenhum suspeito provável. Mesmo que todos que conheciam Tchalino tivessem pelo menos uma suspeita, como mínimo, de quem pudesse ter feito alguma coisa contra ele. Obviamente, as teorias e hipóteses eram muitas. Tinham pessoas que falavam de um marido ciumento, que era um gangster da zona e queria se vingar dele porque a esposa era apaixonada pelo cantor. Tinham, obviamente, as pessoas que tinham certeza que tinham sido os familiares de Eduardo Gallegos por causa do incidente em Coachella, para não falar da família, das afiliações criminosas daquele sicário de quem ele tinha tirado a vida porque tinha feito mal à sua irmã. A verdade é que, direto e indiretamente também, tinham milhares de pessoas que eram mencionadas nas suas músicas e que poderiam ter motivo de fazer alguma coisa contra ele, porque achavam que ele falava demais. E a verdade então não foi buscada. A família de Tchalino também sabia como as coisas funcionavam ali. Procurar por justiça é uma expressão que significava algo muito diferente. O que as pessoas de bem podiam fazer numa situação assim era aceitar e fazer o máximo para não retaliar, para não continuar aquele círculo vicioso. Restava lembrar o belo legado de Tchalino. E o filho dele, Adam Sanchez, fez mais do que isso. Adam, ainda adolescente, começa a cantar e compor também. Ele se torna um excelente cantor de narco corrido e com apenas 19 anos de idade ele já estava com seu primeiro show marcado no Kodak Theater, em Los Angeles. Ele ia ser o mais jovem cantor até então a colocar os pés naquele importante palco. O show foi um sucesso, com canções suas próprias que impressionaram pela qualidade e o público que ele levou as lágrimas cantando os grandes sucessos de seu pai, enquanto um projetor colocava imagens de Tchalino no fundo do palco. E apenas 2 semanas depois, Adam Sanchez perde a sua vida num acidente de trânsito. A versão oficial foi de que ele perdeu a direção do carro depois que um pneu estourou por algum motivo e ele, batendo a cabeça, não estava usando o cinto de segurança e sofreu feridas graves ao crânio. Obviamente não foram todos que acreditaram num simples incidente, mas foi assim que as coisas foram arquivadas, mais uma vez. Ninguém naquela família continuou a cantar, continuou a trabalhar com música, mas o sucesso e a fama das canções de Tchalino continua somente a crescer. 3 décadas depois que ele perdeu sua vida, ele faz ainda milhões de streams online e é muito popular entre os jovens ouvintes americanos. E eu acho que isso daria muito prazer e orgulho a Tchalino. Ele que tinha muita coragem, ele teve a coragem de dizer o que os outros não diziam, de ser mais aberto e mais direto do que todos eram naquele período, e depois de ter recebido o anúncio do seu triste destino num pedacinho de papel, respirar, sorrir e voltar a cantar. Obrigada.